Fala, meu querido, minha querida, canal Bad Draw na área. Fala, pessoa linda que está correndo atrás aí de ficar craque em programação de Xcode e chegou aqui para entender um pouco desse conceito de CRUD. Você já ouviu falar nesse conceito de CRUD? CRUD significa create, certo? C de create, R de read, de leitura, U de update e o D, né, de delete, né, de deletar. Então você vai criar, ler, né, atualizar e deletar. Então esse é o conceito de CRUD. Para isso eu criei uma estrutura bem simples aqui, vou tentar ser o máximo conciso com você. Algumas coisas eu já fiz, outras e a gente vai fazer juntinho aqui, tá bom? Então vamos partir aqui da nossa estrutura básica. Eu tenho dois campos de entrada e eu coloquei um nome do primeiro de TB nome, o nome do segundo de TB e-mail, tá bom? De text box e-mail. Eu tenho três botões aqui: gravar, atualizar e deletar. Bem sugestivamente, o que eu quero, tá? Dentro de uma caixa. Você pode colocar ou não. Deixa eu colocar isso aqui já funcionando. Eu quero escrever nomes aqui e e-mails e que esses nomes e e-mails apareçam nessa lista aqui do lado e que essa lista possa ser selecionada dessa maneira aqui, tá bom? E que ao selecionar eu consiga atualizar esses dados que aqui estão ou deletar, né, esses dados que aqui estão. Perfeito? Perfeito, né? Deixa eu só dar uma alteradinha aqui nesse botão de deletar, porque eu notei aqui que ao passar o mouse ele está ficando como se fosse desativado, e não é isso. Vamos olhar o que eu já tenho feito. Eu criei aqui dois datasets que se ligam ao banco de dados que eu criei. Esse banco de dados chama CRUD e ele não tem nada mais do que nome e e-mail. E eu coloquei também o ID aqui de forma visível. Eu vim em campos visíveis e botei o ID visível, mas pode ficar invisível. Então, nome e e-mail. É um banco de dados bem simples para a gente usar aí nessa nossa vista de conceito, tá? O dataset, né, o dataset CRUD e o dataset lista, os dois aqui em configurações se ligam ao banco de dados CRUD. O dataset aqui é ler e escrever. Vamos olhar aqui as configurações também. E aqui também é ler e escrever, puxando aqui 500 itens a serem exibidos. E eles classificam aqui de A a Z. Logo, a lista é mostrada em ordem alfabética. Perfeito? Os datasets são como um livro e os registros são como páginas dentro do livro. E a gente trabalha com as páginas quando a gente quer fazer algum tipo de alteração. Perfeito? Esses campos aqui eles são obrigatórios, né? Logo, se a gente vier aqui em visualizar e tentar fazer uma gravação aqui, eles acusam erros, tá vendo? Ó, preencha todos os campos e você vê que esse erro aqui ele é personalizado, porque quando eu coloco aqui e dou gravar, ele informa que o e-mail é inválido. Você sabia que dá para fazer isso? Usando o sistema automático do Wix, dá para fazer, vamos ver. Isso somente com um pouquinho de linha de código. Eu vim aqui nesse botão também e liguei ele aqui a função de enviar, tá? Adicionei mensagem de sucesso e adicionei mensagem de falha. Ele me criou dois textos que eu nomeei um de TXT sucesso e o outro de TXT erro. E botei só aqui erro e sucesso, tá bom? Como é que eu faço para capturar o erro? Todo dataset ele tem um método que captura quando ele tem um erro, ok? Então tá aqui a minha captura de erro. Então eu botei aqui o dataset CRUD, que é esse dataset aqui, que faz a gravação no banco de dados, tá? Um erro significa quando ele tiver um erro, aí eu faço o seguinte: eu verifico se, né, uma estrutura condicional, se o nome é diferente de vazio e o e-mail é diferente de vazio, né, significa que está tudo ok, que tudo foi preenchido pelo usuário. Eu verifico se o e-mail, né, aqui com a exclamação, não é válido. E se o e-mail não é válido, eu faço txt erro, né, que eu mostrei para vocês ali que eu botei o nome, ponto text e receber o texto e-mail inválido. Então, se os dois estiverem preenchidos, eu verifico se o e-mail é válido, tá? E se não for válido, né? Se não, né, tbemail.valid, se não for válido, eu faço que o texto receba e-mail inválido. Se não, se um dos dois aqui for igual a vazio,
eu coloco um preencha todos os campos. Então, assim que ocorre um erro, eu faço essa verificação para poder dar uma mensagem personalizada ali para o meu usuário. E por que o e-mail ele é acusado como inválido? Porque esse campo e-mail aqui em configurações ele é do tipo, né? Ele é do tipo e-mail, tá vendo? Tipo e-mail. Então, por isso ele acusa como não válido ali quando a gente tenta salvar. Perfeito? Perfeito, né? Uma outra coisa que a gente consegue ver é que é o seguinte, deixa eu visualizar ali novamente, tirar esse zoom todo. A gente consegue ver que quando, né, eu clico aqui, boto o nome de Alberto, vou botar um e-mail aqui, albert@mail.com e clico em gravar, né, a minha lista aqui é atualizada e o Alberto entrou aqui no topo. Mas o Alberto só entrou no topo porque está em ordem alfabética tal, e por isso ele entrou aqui. Senão ele teria entrado em outro, né, em outro ponto aqui. Tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui e botar para ordem de criação, por exemplo. Eu acho que para o nosso exemplo aqui é até bacana. Eu vou apagar isso aqui. Ordem de criação do mais novo mais antigo. Aí você vai ver que o Alberto ele já vai ser o último lá da lista. Não, ele continua sendo o primeiro da lista, mas se eu criar aqui a Zenaide, né, mesmo com Z, ela vai ser aqui a primeira da lista, tá? Só que por que isso está acontecendo? Se você somente, olha lá, Zenaide lá, fizesse isso e não usasse essa estrutura de código aqui, lembra que tem um erro? Então, a gente também tem o aqui depois de salvar, que é o dataset on after save, significa depois de salvar. Aí eu peguei o meu dataset lista, tá? Que é esse dataset aqui, que rege essa lista aqui, e também passei para o TXT sucesso, texto gravado com sucesso, tá? Porque aí eu consigo mostrar uma mensagenzinha personalizada aqui naquele texto de sucesso que foi me dada a opção aqui de adicionar quando eu falei que o link aqui era o enviar, tá? Adicionar mensagem de sucesso. Eu botei ele aqui como TXT sucesso e no on after save, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. No meu on after save eu dei um dataset lista.refresh. Logo eu atualizei esse dataset aqui, por isso que você vê essa lista aqui se renovar, né? Depois de ter salvo o dataset CRUD, né? Que você viu ali no botão. E passei a mensagem de sucesso aqui, né, de gravado com sucesso, por isso que a gente vê ali gravado com sucesso. Tá? Uma outra coisa que a gente vai ver agora juntinho, deixa eu ver se dá tempo da gente ver nesse vídeo, dá tempo, é como que eu estou fazendo para dentro dessa lista eu dar um clique, tá vendo? E já ficar selecionado. Isso aqui vai ser muito importante para os nossos próximos processos, que é o de atualizar e de deletar, né? Eu tenho que estar com algo selecionado, então, né, poder fazer alguma coisa. Eu vim aqui dentro da minha estrutura do repetidor, eu tenho aqui uma caixa, tá? Dentro do repetidor, e dentro dessa caixa eu tenho o nome e o e-mail. São dois textos, certo? Estão ligados aí daquele jeitinho que você sabe. Eu liguei o repetidor ao dataset. Deixa eu pegar aqui. Liguei o repetidor ao meu dataset lista, né, o CRUD lista dataset, e liguei aqui o nome a o texto nome, né, e o e-mail ao texto e-mail lá do banco de dados. E a gente vê esse efeito. E aqui tem uma linha na parte mais baixa da caixa para a gente ver ali aquela divisão. Selecionei a caixa aqui, criei um evento de onClick, tá? Que ele está aqui. E aí eu fiz da seguinte maneira. Eu disse que todas as box célula, tá? Que é aquela caixa que está ali, ó, ela chama box célula. Todas as box célula, deixa eu dar aqui um zoom para a gente ficar pertinho. Todas as box célula recebem um style.background branco. Todas as box células ficam brancas. Aqui eu crio uma variável chamada item e passo para essa variável aqui em, né, cifrão w.addEvent.context, que é a variável que captura ali o componente que está sendo clicado.
certo? E dentro dessa variável eu consigo selecionar box célula dessa maneira aqui, com essa sintaxe, e consigo dizer que dentre todas as box células que existem, eu quero aquela especificamente. E naquela especificamente eu passo um background cinza. Tá vendo? Tá. Então eu também defino duas coisas quando eu seleciono uma box célula. Eu defino o ID selecionado, tá? Que eu consigo capturar através do event aqui. Se a gente der um console.log no event, né, a gente vê que dentro do event existe uma captura do item específico. A minha linha sumiu. Aqui dentro de event.context.itemID, eu tenho o ID da Zenaide no banco de dados. Tá? Eu tenho o ID da Zenaide no banco de dados. E eu preciso de uma coisa muito importante para trabalhar com índices no dataset. Como eu disse, o dataset é como um livro. Tá? E quando eu quero atualizar, deixa eu ver se a linha sumiu mesmo, se é só porque estava com muito zoom. É só porque estava com muito zoom. Quando eu quero atualizar uma página do livro, a Zenaide é uma página, o Alberto é uma página e a Kelly é uma página. Eu preciso dizer que página é essa. Ok? E como que eu faço isso? Eu criei uma função que chama índice do item no dataset. Ela está aqui, ela está escrita aqui. Eu vou dar um zoom. Vou deixar ela bem visível para que você possa copiar. Eu poderia deixar esse código aí para você copiar, mas vai fazer bem para a sua vida de programador dar pause e copiar o que eu estou fazendo. Tá? Essa função ela recebe como parâmetro um dataset e um ID. O ID a gente já está pegando aqui, ó, ID selecionado, event.context.itemID. Tá? Ela recolhe aqui os itens do dataset, tá? Na variável resultado, e ela percorre todos os itens fazendo aqui a comparação com o ID que é passado aqui por parâmetro, perfeito? E se esse ID for igual ao item no dataset, ela recolhe o índice da onde ela achou esse ID e ela retorna para a gente aqui esse índice identificado. Então essa função índice do item no dataset, ela retorna o número da página, né? O número da página, o número de onde está o registro que a gente quer trabalhar. Então eu criei duas variáveis lá em cima, bem no topo, ID selecionado e índice selecionado. O ID selecionado é o event.context.itemID e o índice selecionado ele vai ser a variável índice do item no dataset, recebendo aqui o dataset CRUD, tá? Que é o dataset que a gente pode usar, enfim, não vai fazer diferença. Poderia ser também o dataset lista CRUD, sem problema, e o ID que a gente passa é o ID selecionado. Então a gente passa aqui os parâmetros e o índice selecionado vai ser justamente o que a gente vai estar selecionando ali. Então a gente vai ter uma variável em tempo real, né, dizendo para a gente qual o índice selecionado, tá? Para que a gente possa partir aí para operações mais complicadas não, né? Índice selecionado. Deixa eu ver se eu capturo isso aqui. Alguma coisa ali está saindo errado. Índice selecionado. A gente vai ter o índice selecionado para que a gente possa lidar com a operação de delete e a operação de update, né? Acho que daí em diante a gente parte, porque a parte de gravação é muito simples, ok? A gente vai partir para a parte de update e para a parte de delete aqui juntos. Então, para a gente conseguir ver aqui, ó, tá vendo? O índice 7, índice 0, o Fábio é índice 3, o Gilberto é índice 4, 6, tá vendo? Então a gente tem diversos itens aqui e a gente clicando a gente tem o índice deles no dataset, perfeito? Como que isso funcionou? Porque eu botei a palavra async aqui e mandei esperar essa linha aqui acontecer antes da gente dar um console.log, ok? Espero você no próximo vídeo para que a gente possa estar olhando aí o conceito de atualizar aqui e de deletar, perfeito?
Te aguardo no próximo vídeo. Pegou certinho essa parte de gravar? Dá pause aí, tá? Vê que muita coisa aqui está feita pelas configurações do próprio Wix. Eu acho que isso aí você sabe fazer. Eu acho que novo aqui mesmo foi só eu te mostrando como personalizar aí essas mensagens. Lembrando que esse dataset aqui, isso aqui não é necessário, tá, gente? Essa linha aqui, ela não é necessária, tá? Não é necessária, tá? E esse aqui, o onAfterSave e o onError, estão dentro do onRead da página, tá? Só para desencargo de consciência, eu vou fazer mais um salvamento aqui junto com vocês. Ah, tá, é necessário sim. Eu vou dizer por que é necessário. É necessário para que o dataset aqui, mesmo numa condição de leitura e escrita, ele não fique ali mostrando aquele último resultado, a última página ali do dataset. Então eu preciso fazer isso aqui, onRead, clicar isso aqui, e eu preciso dizer que esse dataset, assim que ele estiver pronto, ele tem que me criar um novo índice, tá? Então, eu já tô vendo, a gente já ia acabar o vídeo, eu não ia falar isso aqui para você. Tá vendo? Novo índice. Então a lógica é essa, assim que a página carrega, o dataset ele cria um novo índice, e criando um novo índice, né, o dataset CRUD, que é o dataset que a gente está fazendo aqui, a gente tem um índice em branco, né, por isso que não aparece nada aqui, do contrário ele faria a leitura da última página, né? Vou me referir a revistas aqui algumas vezes como página. Então ele cria um novo índice. Então depois de salvar, a gente dá um refresh na lista, né? Tá aqui. Deixa eu dar o zoom aqui para acabar o vídeo dando zoom e você poder copiar. 150 fica legal. 125 fica melhor. Então a gente dentro do onRead, né? Eu queria até botar um pouco diferente, mas você já entendeu o que é dentro do onRead, que o onRead começa aqui. Então eu tenho aqui o depois de salvar, que eu dou um refresh na lista e personalizo ali a mensagem de sucesso, e na parte de erro que eu verifico se está tudo vazio, né? Dando aqui uma mensagem de e-mail inválido, se não tiver vazio, né? Quer dizer, se aqui não tiver vazio, eu verifico se o e-mail é válido, enfim, né? Se os dois forem diferentes de vazio, eu verifico se o e-mail é válido e passo a mensagem aqui, né? Então você pode copiar isso aqui que está certinho, mas tenta entender esse conceito, tá? Porque eu estou dizendo aqui, ó, se o nome for diferente de vazio e o e-mail for diferente de vazio, quer dizer, se os dois estiverem preenchidos, então verifica se, né, o e-mail não é válido. E se o e-mail não for válido, você dá essa mensagem personalizada para mim. Se não, né, se você achar alguém vazio, né, dá a mensagem, preencha todos os campos, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até mais.